Donc sans plus tarder, pendant que le pasteur Angelo avance, nous acclamons. Je vous salue com a paz do Senhor. Je vous salue au nom de Jésus. Eu queria dizer para a igreja. Je voulais dire à l'église. Eu não danço porque eu não sabia dançar. Eu nunca aprendi. E nem quando eu não era evangélico. E quando eu aceitei a Jesus, ao Brasil, se um pastor dança ou menos mexe as pernas, ele é discriminado. E nós crescemos neste ritmo. Mas eu quero dizer que eu vou aprender para dançar com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos como tema nesta noite a reconquista. Reconquête. Esta conferência, ela está internacional. Internacional. Porque Deus é um Deus internacional. Aleluia. Amen. Ele disse que todos quanto receberem e crerem no seu nome, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus. E você aceitou a Ele. E você aceitou a Ele. E creu nele. E você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Amen. Estaremos lendo a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre a reconquista da dignidade. Todos nós precisamos ser dignos de ser chamados filhos de Deus. Deus não faz separação. Deus, Ele quer que todos se salvem. Mas o homem, na sua incredulidade, ele procura se afastar de Deus. E nós estaremos nesta noite falando sobre a reconquista da dignidade. Aquilo que o homem perdeu. Mas hoje você vai tornar a encontrar. Aleluia. Amen. João, Jean, capítulo 4, chapitre 4, do verso 5 ao verso 18. verset 5 à verset 18. Do 5 au 18. La Bible dit ce qui suit. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Shisha. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. C'est bon?
près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'auras toi-même demander à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu es avec maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amém. Aleluia. Agora, antes de nós falarmos desta mulher, nós queremos falar de mim, para que você saiba quem era eu. Eu não era digno de ser chamado filho de Deus. Eu bebia álcool, como bebe água. E quando não tinha álcool, eu bebia perfume. Mas o dia que Jesus me libertou, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não senti mais desejo de tomar álcool. Jesus me libertou. E este mesmo Jesus eu ofereço a vocês nesta noite. Para aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Jesus, que conhecem Jesus superficialmente, você precisa conhecer o verdadeiro Jesus. O Jesus que liberta. Não importa o que você é, não importa o que você era, o importante é você entregar a sua vida para Jesus e andar nos seus caminhos. A Bíblia nos fala a respeito desta mulher. Uma mulher que não tinha dignidade. Uma mulher que não era digna nem de ir buscar água junto com as outras mulheres, porque ela era criticada. Mas um dia ela encontrou Jesus. Ela se abriu para Jesus. E Jesus entrou em seu coração. E libertou esta mulher. E deu para esta mulher dignidade. Jesus disse para esta mulher
O que ela fazia? oyo ye abandaki kosala. Jesus conhece a minha vida e a tua vida. Yesu ayebi bomoi ya pastor mpe ayebi bomoi na biso. Mesmo se você esconde do seu pastor, Ata yo ozobomba na pastor na yo, Jesus conhece. Nzambe ayebi. Esta mulher não contou a sua vida para Jesus. Mwasi oyo ayebisi vi na ye na Nzambe. Mas Jesus disse para esta mulher: Me Nzambe alobi na mwasi wana, tu já tiveste 5 maridos, yo ozalaki na 5 mobali. e este que tu estás agora Pe oyo yo oza lelo, não é teu marido. aza mobali na yo te. A Bíblia diz que esta mulher, ela foi buscar água Biblia elobi ke mwasi wana akendaki kozwa mai perto da hora sexta, pembeni na heure exact, meio-dia, na katikati ya journée, porque ela não podia ir antes, mpona ye akokaki kokende avant te. porque ela era rejeitada. Ye azalaki rejeté. Mas ela encontrou Jesus ali. Ye akutani na Yesu kuna. Jesus procurou ter um diálogo com esta mulher. Yesu aluki kozala na dialogue na mwasi wana. E Jesus pediu para esta mulher água. Yesu asengi mai na mwasi wana. Talvez Jesus não estivesse com sede. Tango mosusu Nzambe azalaki na posa ya mai te. Jesus, ele não faz nada por coincidência, Nzambe asalaka eloko te na coincidence. mas ele faz tudo por providência. Ye asalaka nyonso mpo ayebi nini azosala. Jesus, ele falou com esta mulher. Yesu alobi na mwasi wana. Ele enviou seus discípulos para comprar alimento. Atindi badisciple na ye mpo basomba balimo. Se os seus discípulos não estivessem neste momento, Soki badisciple na ye bazalaki na momo wana, eles não iriam permitir que o seu mestre conversasse com uma mulher. bango balingaki bapermettre te ke maître na bango asolola na mwasi. Mas tudo foi por providência divina. Me nyonso esalami mpo na Nzambe abongisaki. Jesus já sabia o que ia acontecer naquele lugar. Yesu ayebaki nini ngai koleka na place E wana. por isso ele preferiu ficar só. Yango wana alingaki kotikala ye moko. E então aquela mulher Yango wana mwasi wana se aproximou de Jesus apusani pembeni ya Yesu. e disse para Jesus: como é Alobi na Yesu ndenge nini que ezali. você, sendo judeu, Yo ozala juive. você vem pedir a mim água? Yo oya kosenga na ngai mai. Você vem pedir para que eu lhe dê de beber? Oya kosenga mpo ngai napesa yo mai. Jesus, olhando para aquela mulher Yesu atali mwasi wana. e vendo a necessidade daquela mulher, Amoni posa ya mwasi wana. Jesus disse para aquela mulher: Yesu alobi na mwasi. se tu soubesse Soki oyebaki. quem é que está aqui te pedindo de beber, Nani azosenga yo mai. tu irias pedir Yo ingaki yo senga. e eu iria te dar água viva. Ngana ingaki napesa yo mai ya bomoi. E ela disse: mas como tu iria me dar água Yalobi ndenge ni yo nga kopesa nga mai. se tu não tem como tirar? Soki yo oza na moyen te ya kokuzwa. O poço é fundo. Et puis eza profond. E Jesus disse para aquela mulher Yesu alobi na mwasi wana. que ele tinha uma água viva. Ke ye azalaki na mai ya bomoi. E esta água, E mai wana. ela está jorrando Mai wana ezotarir. aqui nesta igreja. Ezotarir awa na kati ya église oyo. A Bíblia diz: quem tem sede. Nzambe alobi na posa. Jesus se levantou um dia, Nzambe atelemi mokolo em moko. João capítulo 7, Na Jean chapitre e o 7. versículo 37. Verset 37. E ele disse: quem tem sede, Alobi oyo aza na posa. venha a mim Ayaka kote na nga. e beba. Mpe amela. Aquele que beber da água que eu lhe der, Oyo akomela mai oyo nga na kopesa ye. ela flui uma corrente de água. Yakomi source ya mai. E esta água é uma água verdadeira. Mai wana eza mai ya É solo. uma água pura. Eza mai moko pur.
E esta água é a palavra de Deus. mai wana eza liloba ya nzambe. Que limpa a tua alma. Sokola âme na yo. Que limpa a tua vida. Ekosokola vi na yo. Quando você começa a se limpar através da palavra de Deus, Tango yo kokoma komisokola na liloba ya você vai nzambe. ver a sua vida purificada. Yo komona bomoi na yo purifié. Amém? Amen. A Bíblia diz que esta mulher era uma mulher estrangeira. Bible lobi mwasi wana azalaki mwasi moko étrangère. Ela era samaritana. Azalaki samaritaine. E os samaritanos, nesta época, Basamaritaine na époque wana não tinham comunhão com os judeus. bazalaki na communion te na bajude. E até hoje, Ti lelo ainda existe essa indiferença. différence wana ezo exister toujours. Mas Jesus é o mesmo. Mais Jésus aza kaka ye moko. Aleluia. Amen. Esta comunhão não havia na época. Communion wana ezalaki te na époque. Por isso esta mulher diz, como tu sendo judeu, Yango wana mwasi wana lobi ndenge nini yo me jude pedes de beber. osenga ya mai. Mas Jesus sabia que esta mulher tinha sede. Mais Yesu ayebaki ke mwasi wana azalaki na posa ya mai. Quando Jesus falou de água viva, Tango Yesu alobeli ye na mai ya bomoi, logo esta mulher, mbala moko mwasi wana ela disse, Senhor, alobi Yesu dá-me desta água, pesa ngai mai wana para que eu nunca mais tenha sede. mpona nazala lisusu na posa te. A pessoa que encontra Jesus, Moto oyo akutanaka na Yesu ela tem sede de buscar mais e mais. aza na posa ya kozwa lisusu E quando você entra para pegar uma água, ntango yo okota mpo ozwa mai, quanto mais profunda está a água, plus profonde l'eau est, mais limpa ela é. plus pure azali. Quanto mais você entra na presença de Deus, Ntango yo ozokota na présence ya Nzambe, mais você tira a água purificada. ozozwa lisusu mai purifié. Amém? Amen. E esta mulher, ela disse para Jesus, dá-me desta água, Mwasi wana alobi na Yesu pesa ngai mai wana para que eu nunca mais tenha sede. mpo nazala lisusu na posa ya mai te. Quem quer desta água hoje? Nani alingi mai wana lelo? Esta água está aqui. Mai wana eza awa. Jesus está aqui. Yesu aza awa. E Ele está te dando esta água hoje, Ye azozwa mai wana lelo para que a sua vida seja purificada. mpo bomoi na yo ezala purifie. Jesus quer purificar nossas vidas Nzambe alingi kopurifie babomoi na biso através da sua palavra. elongo na liloba na ye. Amém? Esta mulher, talvez ela fosse maldita, Mwasi wana ntango mosusu azalaki maudite, amaldiçoada pela sua família, azalaki maudite par famille na ye, amaldiçoada pelos seus amigos. azalaki maudite par ses amis. Mas o dia que ela encontrou com Jesus, Mais jour oyo akutani na Yesu, Jesus mudou a sua vida. Yesu a changé bomoi na ye. O dia que você encontrou com Jesus, Mokolo oyo okutanaki na Yesu, Jesus mudou a sua vida. Yesu a changé bomoi na yo. Hoje você não é mais o mesmo, Lelo oza lisusu oyo ozalaki lobi te, porque você tem uma nova vida. po oyo oza na bomoi ya sika. A palavra de Deus diz Liloba ya Nzambe elobi que aquele que está em Cristo oyo aza na Yesu é uma nova criatura. aza créature ya sika. As coisas velhas já passaram Makambo ya kala alesi eleki, e eis que tudo se fez novo. nyonso ezosalema ya sika. Você não precisa Yo oza na posa te, perder a sua dignidade okokisa dignité na yo por um copo de bebida. mpo na gobelet ya masanga. Você não precisa perder a sua dignidade Oza na posa ya koperdre dignité na yo te por uma prostituição. mpo na prostitution. Você não precisa perder a sua dignidade Oza na posa ya koperdre dignité na yo te por um cigarro. mpo na cigarette.
Porque aquilo que você recebeu, Pour eux, ils vont recevoir. o poder que Deus te deu, Nguya oyo nzambe apesi yo. é de pisar sobre serpentes e escorpiões. Eza pour na koniata ba serpent na ba scorpion. Amém? Amen. Guarde este poder. Bomba pouvoir wana. Não deixe o diabo lhe enganar. Kotika satana te akosa yo. Porque o diabo é um mentiroso. Ko satana sa mokosi. Ele tenta lhe enganar. Ye alingaka kokosa. Ele tenta lhe confundir. Ye atontaka ko confondre biso. Jesus me libertou. Yesu a libéré pasteur. E eu encontrei alguém Yesu pasteur akutani na moto. que me disse Oyo alobaki na ye. que tomar um copo de vinho Azwa gobele ya vin. não faz mal. Ekosala eloko te. Mas eu disse para esta pessoa, Pasteur alobi na moto wana. o Jesus que me libertou, Yesu oyo a libéré. ele me liberou completamente. Ye a libéré complètement. E eu não preciso perder a minha dignidade Et aza na pose ya koperdre dignité na ye te. por um copo de vinho. Mpona gobele ya vin. E isto eu digo a vocês, Oyo nga nazoloba na bino. não perca a sua dignidade Koperdre dignité na yo te. por pouca coisa. Mpona eloko ya mokie. Muitos estão perdendo a sua dignidade Mingi bazoperdre dignité na por causa bango. do dinheiro. Mpona mbongo. O dinheiro pode comprar muita coisa, Mbongo ndoki kosomba biloko ebele. mas ele não pode pagar a sua salvação. Jamais ekofuta sali na yo. Aleluia. Amen. Esta mulher, quando ela encontrou com Jesus, Mwasi wana ntango akutani na Yesu. e que Jesus lhe falou tudo para ela o que ela havia acontecido na vida dela. Yesu ntango ayebisi ye nyonso oyo elekaki na bomoi na ye. Logo esta mulher, Mbala moko mwasi wana. ela não guardou isto que ela recebeu somente para ela. Abombi oyo akosovaki mpo na ye kaka te. Quando você recebe algo de Deus Ntango oyo ozokosova eloko. e você guarda para você, Ozobombako mpo na yo moko. você se torna uma pessoa egoísta. Ozokoma moto moko egoíste. Jesus, ele te deu a salvação gratuitamente. Yesu apesi yo salut gratuit. E muitos estão cobrando E mingi bazosenga para transmitir mpo batransmettre. a palavra de Deus. Mpo batransmettre liloba ya Nzambe. Jesus te deu gratuitamente. Yesu apesi yo yango gratuitement. E ele quer que você, de graça também, dê. Ye mpe alingi opesa yango gratuitement. Amém? Amen. Essa mulher, quando ela recebeu a salvação para ela, Mwasi wana ntango ayambi salut mpo na ye. quando ela recebeu Jesus na sua vida, Ntango arecevoir Nzambe na bomoi na ye. ela correu para a vila. Akimi bango na cité. Ela foi tentar salvar os samaritanos. Yake kotente kosauve basamaritain. Ela disse, eu encontrei um homem Ye alobi nakutani na moto moko. que disse tudo o que estava acontecendo comigo. Oyo alobi nyonso ebandaki koleka na bomoi na nga. Ele me falou tudo o que se passava. Alobi na nga nyonso ebandaki koleka na. E o povo correu E peuple bakimi. para ver quem era este homem. Mpo bamona nani ezalaki moto wana. E quando chegou ali, E ntango bakomi wana. Jesus começou a anunciar para este povo Yesu akomi koannonce na peuple wana. a salvação. Salut. E este povo começou a dizer para Jesus, Peuple wana ekomi koloba na Yesu. fique conosco. Tikala na biso. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias a mais com eles. Bible elobi Nzambe atikalaki mokolo mibale plus na bango. E eles depois disseram para esta mulher, Bango na nsima balobi na mwasi wana. já não é mais pela tua palavra Eza lisusu na liloba na yo te. que nós cremos nele. Ke tozondima na ye. A Bíblia diz que muitos creram Bible elobi mingi bandimaka pela palavra da mulher, na liloba ya Nzambe. mas outros disseram para ela, Misusu balobaki na ye. não é pela tua palavra que nós cremos, Eza mpo yo olobi te ke tozondima.
é porque nós vimos. eza po biso tomoni ye. Muitos estão crendo pela palavra que vocês estão anunciando neste lugar. Mingi bazondima mpona liloba bozotransmettre na kati ya esika oyo. E muitos estão crendo Mingi bazondima pela palavra de Jesus, na liloba ya Nzambe, pela Bíblia. na Bíblia. Muitos estão lendo a Bíblia Mingi bazotanga a Bíblia. e estão querendo entender, Bazolinga bacomprendre. precisando de alguém para que lhe ensine. Bazona pose ya moto aenseigner bango. No livro de Atos dos Apóstolos, Na livre ya Actes des Apôtres, a Bíblia fala de um eunuco. Bible lobi na verset moko, Um homem que fazia parte Nzambe oyo abane moto moko oyo abane koleka de um reino. ya na royauté. Era um homem famoso Ezalaki moto moko azalaki fameux. que vivia em um palácio, Abane kovanda na palais. mas ele lia a palavra de Deus, Eye abane kotanga liloba na Nzambe. mas não compreendia, Abane kocomprendre yango te. porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, Liloba ya Nzambe lobi para aqueles que não têm o Espírito de Deus, na baoyo baza na molimo santo te ela parece loucura. ekokonga loba liboma. Mas para aquele que tenha a compreensão do Espírito de Deus, Na baoyo baza na compréhension ya molimo santo, ela é a palavra verdadeira. eza liloba ya solo. E aquele homem lia a palavra de Deus Moto wana abane kotanga liloba na Nzambe. e aparece um discípulo Disciple moko aye liboso na ye. chamado Filipe. Kombo na ye Philippe. E ele disse para aquele homem: Alobi na moto wana, compreendes tu est-ce que ozo comprendre o que tu estás lendo? oyo ozotanga? E ele disse: E alobi como eu posso entender ndenge nini nakoki kocomprendre se não há quem me explique? soki moto azaki po explike nga? E ele começou a explicar para aquele moço. Pe ye Philippe akomi koexplike na mobali wana. E ele disse: eu creio. Alobi na ye na nzimela. E ele disse: olha, aqui tem água. Alobi na ye tala awa mai ezali. O que me impede de eu ser batizado? Nini yango ezo empêche nga nazala baptisé? Se você crê, Soki yo nzimi, nada lhe impede eloko moko te ekoempêche yo de você ser batizado, ya kozala baptisé senão um pecado. soki oza na masumu. Se você anda no pecado, Soki ozotambola na masumu, regularize a sua vida. régularise ta vie. E então você tem a possibilidade Yango wana yo kozala na possibilité de ser batizado. ya kozala baptisé. Amém? A sua dignidade Dignité na yo é muito valiosa. eza vraiment important. Aonde você chega, Place yo kokoma, se você tem dignidade, soki oza na dignité, você será bem recebido. okozala bien reçu. Mas se você não tem dignidade, Soki oza na dignité te, as pessoas podem até lhe receber, bato bakokuyambala bango yo, mas não terão confiança. me bakozala na confiance na yo te. E para alguém que aceita Jesus Mpona moto oyo anzimela Yesu e perdeu a sua dignidade, mpe abungisi dignité na ye, Jesus disse esta palavra: Yesu alobi liloba oyo. mas a hora vem, no versículo 23, Verset 23. mas a hora vem, Ere kokoma, e já chegou, esi ekomi, em que os verdadeiros adoradores ke baadorateur ya solo adorarão o Pai bakoadore papa, le Père, em espírito e em verdade. en esprit et en vérité. É desses tais que o Senhor está procurando. Eza dimension wana Nzambe azoluka. E se você ainda não ajeitou a sua vida, Soki yo nani o régulariser vie na yo não te, tem dignidade, oza na dignité te, procure imediatamente luka automatiquement o seu pastor pasteur na yo, e receba de volta a sua dignidade, pe reçois de nouveau ta dignité. porque Jesus está às portas.
Bon Zambé azali bosa ba porte na biso. Ele não tardará. Yako umelate. Diz a sua palavra. Liloba na ilobi bungu. Amém? Eu quero dizer nesta noite Na ingina loba na butu alelo. que se você está aqui, Soki yom toza awa. Jesus ele não faz nada Yesu azosala eloko te. por coincidência. Yesu azala keloko te na coincidence. Jesus ele faz por providência. Yesu azala ka nyonso po ayebini azosala. Se ele providenciou que você estivesse aqui hoje, Soki abongisi to yozala lelo awa. era porque ele queria falar contigo. Eza po ete ye ngaki koloba na yo. Recupere a sua dignidade. Récupère ta dignité. Não deixe o inimigo lhe enganar. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Em João, Dans Jean, capítulo 10, chapitre 10, verso 10, verset 10. ele diz que o ladrão, Elobi ke moyibi. ele não veio senão para matar, Ayaka kakoboma te. para roubar Ayaka kakoboma. Pe koyiba. e para destruir. Pe kodétruire. Mas Jesus, ele veio para te dar vida. Mais Yesu ayaka mpona kopesa yo na E vie. vida com abundância. Et vie éternelle. Então recupere essa dignidade. Alors récupère ta dignité. Eu recuperei a minha. Moi j'ai récupéré la mienne. Eu não tinha direito de ser chamado filho de Deus. Je n'avais pas le droit d'être appelé fils de Dieu. Da maneira que eu estava. Na ndenge nazalaki. Mas Jesus me libertou. Mais Yesu a libéré ngai. E hoje eu estou aqui. Et lelo ngai yeyo. E o Jesus que eu estou falando Yesu oyo nazolobela. é o Jesus que opera milagre. Aza Yesu oyo aoperaka ba miracle. Aleluia. Amen. Eu morava na Guiana Francesa. Ana bandai kosambela na Alliance Française. E eu tinha o meu trabalho fixo Nazalaki na mosala nanga. ali. Kuna. Mas um dia Mais jour moko. aconteceu algo inesperado em minha família. Et comme la qui libota nanga quelque chose d'inattendu. Minha filha, ela saiu para um rio Mwana nanga akendaki na océan. com os jovens da igreja. Na ba jeune ya église. E quando ela voltou, Tango ya zongi. ela começou a ter febre. Akomi kozana ba fièvre. E esta febre não parava. Et ba fièvre wana ne s'arrêtait pas. E eles não descobriram no hospital o que era que ela tinha. Et à l'hôpital ils n'ont pas découvert ce qui était. E mandaram o exame da minha filha para a França. Batili ba examen ya mwana nanga na France. E eles disseram, mande esta criança imediatamente. Balobi tinda immédiatement mwana oyo. Esta criança está com lupus. Mwana oyo sana. O lupus é um vírus Malade o pasteur alobi eza virus. que ele anda em todo o corpo da pessoa. Etambolaka na nzoto nyonso ya moto. E aonde ele se aloja, Et place akendaka akotambola tina place ya vandaka. a pessoa fica inutilizada. Pe moto akombaka inutile. E ele se alojou no joelho da minha filha. Et virus wana ekendaka genou ya mwana ya pasteur. E esta menina veio com 12 anos para a França. Et mwana wana akendaki na 12 ans na France. E na França ela perdeu todo o controle. Et na France a perdre o contrôle nyonso. E ela não pôde mais andar. Akokaki su kotambola te. E foi para a UTI. Pe à quelle place là où on fait des massages. Amém? Amen. E lá ela não tinha mais conhecimento de ninguém. Não conhecia mais as pessoas. Elle avait perdu connaissance. E então esta moça, a minha filha, Et moi et pasteur, ela ficou ali em 2009 ela veio. Não, em 2007. Na 2007, aïe. Ela veio Aïe. com a doutora dela.
na docteur na ye. E em 2008, Na 2008, minha esposa veio. mwasi ya pasteur mpe ya ye. E quando a minha esposa chegou ali, Etango mwasi ya pasteur akomi na esika wana, ela estava isolada. akomaki isolé. E os médicos chegaram com minha esposa e disseram para ela: Pe ba médecin ba ye place ya mwasi ya pasteur azaki balobi na ye, a tua filha não vai mais andar. mwana na yo kotambola lisusu te. Se ela andar, é com muita fisioterapia. Soki atamboli eza na ba physiothérapie mingi. E eles pediram para minha esposa assinar E balobi na mwasi na ngai asigné, para eles fazerem uma imputação na perna da minha filha. po bakata makolo ya mwana pasteur. E a minha esposa disse não. Mwasi na ngai alobi te. O Deus que nós servimos Nzambe oyo biso tosalela, é um Deus verdadeiro. aza nzambe ya solo. É um Deus poderoso. Aza nzambe, il est le Dieu É tout um puissant. Deus que pode todas as coisas. Il est le Dieu qui fait toutes choses. O médico procurou minha esposa pela manhã Ba médecin baluki mwasi ya pasteur na tongo. com uma comitiva de médicos. Po eza unité ya ba médecin. E à noite, Na butu, minha esposa se reuniu com a minha filha mwasi ya pasteur basangani na mwana na bango. e elas começaram a louvar a Deus. Bakomi koluwe nzambe. E elas viram como uma luz que entrou no quarto. Bango mamoni lokola mwinda moko ebandaki kokota na kati ya chambre. E esta luz deu a volta no quarto. E mwinda wana ezali le tour ya chambre. Parou em direção à minha filha Etelemi na direction ya mwana ya pasteur. e depois saiu. Pe ebimi. E no outro dia, pela manhã, Na jour mosusu na tongo, minha filha disse: mwana ya pasteur alobi, mãe, eu quero andar. mama nalingi natambola. Eu vou andar. Nakotambola. E a minha esposa estava no banheiro Mwasi ya pasteur ayaki na douche lavando umas roupas. kosokola bilamba. E ela disse: quando eu acabar, Alobi ntango ngai nakosilisa, eu irei te segurar nakoya kosimba yo para que tu comece a marchar. po yo koma kotambola. E ela disse: mãe, eu vou andar. E ye alobi, mwana alobi na mama na ye, mama nakotambola. E ela começou, uma menina de 12 anos. Mwana moko ya 12 ans Ela começou a caminhar como um bebê akomi kotambola lokola bebe que começa a marchar. oyo azobanda kotambola sika. E ela começou a sair do quarto. Ye mwana pasteur akomi kobima na chambre. E quando ela saiu no corredor, Ntango abimi na couloir, os médicos, o médico que disse que queria imputar as pernas dela, médecin oyo alobaki ke balingaki bakata makolo ele na ye, vinha no corredor. abanda koya na couloir. E quando ele viu, Ntango amoni, ele disse: é um milagre. alobi eza miracle. É um milagre. Eza miracle. Aleluia. E as enfermeiras Ba infirmière que estavam acompanhando este médico, oyo bazali koaccompagne médecin wana, elas começaram a chorar, babandi kolela. porque elas viram o estado que estava a minha filha. Po bango bamonaki eta oyo mwana pasteur azalaki. É este Deus que eu estou apresentando para você. Nzambe oyo nazopresente bino lelo, Um Deus que liberta. aza nzambe oyo aliberaka. Um Deus que cura. Aza nzambe oyo abikisaka. Um Deus que volta a te dar a dignidade. Aza nzambe oyo azongisaka dignité. Aleluia. Amen. Receba este Deus nesta noite. Recevoir nzambe oyo na butu ya Não lelo. brinque de ser crente. Kosaka na christianisme te. Porque Deus não brinca. Po nzambe asakanaka te. Aleluia. Muitos querem brincar. Mingi balingi basakana. Uma hora estão na igreja. Na oyo mosusu baza na église, Outra hora estão fora. oyo mosusu baza libanda. Uma hora vão procurar o pastor. Oyo mosusu bayi koluka pasteur. Outra hora vão procurar um sorcier. Um macumbeiro. Na oyo mosusu bake koluka bandoki, baféticheur. Isto não é bom Wana eza malamu te. para a sua vida espiritual. Po na vie na yo spirituelle. Amém? E você nesta noite, Yo na butu ya lelo, venha receber esta palavra. yamba liloba oyo.
Não brinque com a sua dignidade. osakana na dignité na yo te. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Pon satana sakana kana kindoki na ye te. Asakana kana bo pouvoir na ye aza nango te. Amém? Amen. Então nós vemos aqui a palavra de Deus. Tango tozomona liloba ya Nzambe, Esta mulher, mwasi oyo